Pai, assim como toda a criação revela a Tua glória, revela quem Tu és, nós queremos, ó Pai, reconhecer, ó Deus, que Tu és um Deus poderoso, que Tu és um Deus tremendo, que não há ninguém além de Ti. Tu és um Deus que apenas não nos amou, mas que nos perdoou, que nos comprou, que nos purificou. Ó Deus, Tu és um Deus que nos trouxe para o reino do Teu infinito amor. E por isso estamos aqui, nós estamos gratos e reconhecemos que para Ti e por Ti são todas as coisas e só a Ti pertence toda a honra e toda a glória. Porque dele, por ele.
Vamos ouvir poesia do irmão Mério. O poema que eu trago para esta manhã intitula-se O Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o espaço informe governava antes que houvesse terra, mar e céus. Por ele se fez tudo o que é perfeito. Sem ele não se fez o que foi feito, porque com Deus ele era o próprio Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, luz de primavera, enchendo o mundo de eternal clarão. A verdadeira luz nele existia, e era essa luz que aos homens alumia, enchendo-lhes de vida o coração. Ele era a luz de brilho mais intenso, por ele foi feito este orbe imenso, porém o mundo não o conheceu. Ele veio, depois não o quiseram, todas as criaturas o esqueceram, e nenhum dos mortais o recebeu. Mas a todos, quantos no seu nome tenham crido e de bom agrado tenham recebido, filhos do eterno Deus se tornarão, os quais da carne impura não nasceram, nem da vontade humana creram, sendo de Deus mesmo geração. Ele veio, e o Verbo se fez carne, e habitou no mundo. E habitou entre nós, grande e profundo, pleno de vida eterna, paz e luz. Na sua glória, excelsa em majestade, ele era cheio de glória e de verdade, a divina pessoa de Jesus. Vou convidar o Ângelo, a Ana, com o bebê, Francisco Xavier, para virem à frente. Vou chamar também os avós. Este é um momento especial. Não é preciso chamá-lo, que ele vem logo, não é? Este é um dia feliz, não é? E os irmãos têm aí alguns, com certeza têm o postal ilustrado com a carinha do Francisco Xavier Chaves Romualdo, nascido no dia 9 de setembro do ano passado e que hoje os seus pais trazem diante da Igreja e sobretudo diante do Senhor para ser consagrado ao Senhor. Eu vou ler um texto que gosto muito, que é o exemplo do que aconteceu com o Senhor Jesus, quando ele era bebé também, em Lucas, capítulo 2, versículos 21 até 24.
E a palavra de Deus diz assim: quando se completaram os 8 dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Terminados os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo o primogênito será consagrado ao Senhor. Francisco Xavier não é o primogênito, é o segundogênito, não é? Mas, seja como for, era norma entre os judeus, não apenas com o primogênito, mas com os demais, serem apresentados ao Senhor. De facto, Jesus foi o primogênito de Maria, o próprio Filho de Deus, que se fez homem, já existente na sua parte divina, e que se veio juntar aos homens e viver no meio dos homens para ensinar o caminho para Deus. E uma das coisas que Jesus acabou por, através da sua mãe, Maria, do seu pai adotivo, virem ensinar é esta forma de apresentação. De facto, nós, como é conhecido, no nosso meio não fazemos o batismo de crianças, não encontramos isso em parte alguma da Escritura, até que elas possam crescer, até que por si mesmas venham a reconhecer a sua condição de pecadoras e depois de poderem aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isso farão na sua própria consciência e no seu tempo, mas é uma responsabilidade dos pais que têm um compromisso já com Deus de poder encaminhar os seus filhos na orientação dos ensinos bíblicos. E nós agradecemos este momento. Para mim é sempre de muita felicidade, muita alegria poder ter o Ângelo. Já tivemos o Henrique, agora temos o Francisco Xavier. E tal como o outro Francisco Xavier, que foi, sem dúvida, um grande homem de Deus, despojado de bens materiais, mas que naturalmente seguiu o seu caminho religioso, nós não sabemos o que vai ser deste Francisco Xavier, mas Deus sabe. E nós oramos para que de facto seja amanhã um homem nas mãos de Deus, consagrado, e que neste momento realmente Deus venha tocar na sua vida. Eu vou pegar, é a primeira vez, vou esperar que a mamãe fique aqui, pertinho. Não larga a mãe, mas eu vou pedir então. Ângelo, vem para aqui, para este lado. Vamos todos ficar de pé para orar. Pai de amor, nós agradecemos, Senhor, porque Tua é, na verdade, toda a glória, porque Tu nos tens dado a vida, Tu nos tens concedido também a capacidade de procriar. E, ó Deus do céu, nós agradecemos-Te pela vida deste menino, Francisco Xavier, como Tu foste com ele. E apesar, ó Deus, de alguns momentos mais difíceis durante o período da gestação, Tu trouxeste este menino à vida, são e completamente salvo, Senhor. E nós queremos, ó Deus, dar-te graças pela vida deste menino, rogar, Senhor, que Tu abençoes. E, na verdade, Senhor, aquilo que o Ângelo e a Ana estão a fazer neste momento, consagrando o seu menino a Ti. Que seja, ó Deus, aceite na Tua glória, que seja, ó Deus, na verdade, autenticado pela Tua presença na sua vida, Senhor, na vida do Ângelo, na vida da Ana Cristina, do Henrique e também agora deste menino, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que abençoes esta família, Senhor, que sempre e por toda a sua vida possam seguir os ensinos do Mestre, Senhor, buscar a Tua presença nas suas vidas, buscar, ó Deus, a Tua orientação, buscar os Teus ensinos, buscar, ó Deus, a comunhão contigo, Senhor. E, ó Deus, por todos os dias da sua vida, que esta família realmente esteja no centro da Tua vontade, totalmente obediente a Ti e à Tua palavra, Senhor. E pedimos, ó Deus, que por isso mesmo tragas bênção sobre bênção para cada um deles, Senhor. Pedimos, ó Deus, que sejas com o pequenino Francisco, que o ajudes, ó Deus, no seu crescimento, que o livres e preserves de qualquer doença, qualquer enfermidade, Senhor, mas que, ó Pai do céu, a Tua graça esteja com ele em cada dia, Senhor. E tal como o Senhor Jesus cresceu em sabedoria, em graça para com Deus,
em estatura, Senhor, em graça para com os homens. Que este menino também cresça assim, Senhor. Que, ó Deus, o abençoe, seja com os seus avós também, Senhor, que são tão estimados na igreja e que têm tido esta preocupação de encaminhar os seus netos para Ti. Que sejas, ó Deus, ainda com a Sandra, irmã do Ângelo, Senhor, e também com os seus primos deste menino, Senhor, que, ó Deus, esta família que tem estado nas Tuas mãos há alguns anos, possa seguir em obediência a Ti, Senhor. Abençoa, ó Deus, neste momento, neste dia, por cada dia da sua vida. Em nome de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, vamos fazer uma leitura bíblica. E esta leitura é preparação para a mensagem. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 8 até 15. Atos, capítulo 6, versículo 8 até 15. Ora, Estevão, cheio da graça e poderes, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos cireneus e dos alexandrinos, dos da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: temo-lo ouvido proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Assim excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao sinédrio. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras contra este santo lugar e contra a lei, porque nós o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Então, todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos nele, viram o seu rosto como o de um anjo. Eu vou dar a oportunidade agora ao irmão Fernando Silva para vir, para nos trazer a palavra. Bom dia. Vamos então, esta manhã, como os irmãos sabem, terminar o mês dos homens. Durante este mês nós tivemos como ênfase os discípulos e algumas das características dos discípulos. E esta manhã nós deveríamos falar sobre os discípulos fortalecidos. Era esta a parte que me tinha tocado. E se realmente eu tivesse que falar sobre um discípulo fortalecido, aquele que eu iria escolher para falar esta manhã era aquele que acabámos de ouvir falar ainda agora na Escritura. Sem dúvida que seria sobre Estevão que eu gostaria de falar. No entanto, eu permiti-me a falar um pouco mais sobre aquilo que são os discípulos fortalecidos, não recaindo sobre um discípulo só, mas sim sobre aquilo que é o poder que fortalece cada um dos discípulos do Senhor Jesus. E então eu queria, para completarmos esta leitura bíblica que acabamos de ler, queria que os irmãos abrissem ainda em Filipenses, no capítulo 4, e para fazer aqui alguma passagem de Estevão para um outro apóstolo bem conhecido de todos nós. Vamos ler então Filipenses capítulo 4, versículos 10 até ao versículo 13. Filipenses 4, versículos 10 até 13, diz então assim a palavra do Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado,
como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E este último versículo, que é aquele onde nos vamos focar mais. Tudo posso naquele que me fortalece. E é disso que nós queríamos falar esta manhã. O Senhor Jesus sabia que a missão que tinha deixado ficar para os seus discípulos não seria uma missão fácil. Ele sabia que aquilo que os discípulos e cada um de nós, que aqui está esta manhã, sabia que a missão não seria de forma alguma uma missão fácil. Ele sabia que aquela tarefa para que nos chamou seria certamente uma tarefa cheia de espinhos. Ele sabia porque ele conhecia a magnitude, ele conhecia a dimensão da missão para a qual nos tinha chamado. Ele sabia que pregar a sua palavra, levar o Evangelho, não seria de forma alguma missão fácil. Ele sabia que iríamos ter muitos a oporem-se àquilo que nós queríamos fazer. Ele sabia que a nossa própria fragilidade humana nos ia muitas vezes atrapalhar em muitas situações. O Senhor Jesus sabia que, quer física, quer espiritualmente, nós não haveríamos sozinhos de aguentar tamanha missão. Ele sabia que, de alguma forma, nós iríamos precisar de uma forte ajuda para, de facto, conseguirmos pregar, levar a sua palavra até aos confins da terra. Ele sabia que não poderia ser, inclusive, uma ajuda qualquer. O Senhor Jesus conhecia bem o inimigo com quem nós íamos ter que lutar. Ele tinha experimentado, ele próprio, as dificuldades. Quantas e quantas vezes o Senhor Jesus se sentiu em agonia perante aquilo que queria transmitir. Sabia que só uma ajuda sobre-humana, só algo de facto sobrenatural, é que conseguiria ajudar-nos de forma a resistirmos e a conseguirmos essa missão tão difícil. Por isso, o Senhor Jesus quis, naquele momento, antes de subir aos céus, quis deixar aos seus discípulos uma promessa. O Senhor Jesus quis dizer-lhes que, de alguma forma, eles não iriam ficar sós para tamanha missão. Disse o Senhor Jesus que, de alguma forma, haveria de estar com eles a cada dia. E eu queria que os irmãos abrissem, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E diz lá nos versículos 8, mas nós podemos até ler um pouco antes para relembrarmos aquele momento. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 até 8. Diz assim a palavra do Senhor. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Queria o Senhor Jesus dizer nesta altura, quando lhe perguntaram se seria este o tempo em que restauraria o reino de Israel, Jesus quis-lhes dizer primeiro que isso não poderia acontecer antes da inauguração do reino milenar. Antes dessa restauração de Israel, era preciso que todos conhecessem o testemunho apostólico. Era preciso que todos conhecessem o Evangelho de Jesus Cristo. Era preciso que todos conhecessem a palavra de Deus. E então respondeu-lhes depois no versículo 8, para que tudo isto possa acontecer. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria
e até aos confins da terra. O Senhor Jesus sabia da dificuldade desta missão. Por isso ele quis comprometer-se com estes que ali estavam e com todos aqueles que ouvirão a ser seus discípulos. O Senhor Jesus quis se comprometer dizendo-lhes: recebereis poder. Essa tão difícil missão que havereis de continuar não será feita só com as vossas capacidades. Mas eu prometo-vos que recebereis poder para o poder fazer. Esta foi a promessa de Jesus aos seus discípulos, de que ele haveria de os fortalecer, haveria de os fazer discípulos fortalecidos a cada momento, com este poder que haveriam de receber. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E esta é uma outra questão. Quem nos fortalece? Sem a força e sem a presença do Espírito Santo na nossa vida, nenhum discípulo, nem daqueles que ali estavam, nem de outros que nós conhecemos da palavra do Senhor, nem qualquer um de nós aqui, sem este poder, sem a força, sem a presença do Espírito Santo, nenhum de nós conseguiria levar a bom porto esta missão que o Senhor nos confiou. Nenhum de nós se poderia sentir fortalecido. Nenhum de nós se pode sentir fortalecido se não estiver, na realidade, cheio do Espírito Santo. E se algum amigo nosso, ou se alguma amiga nossa, pensar que o poder e a força venham pelo dinheiro, ou se pensar que o poder e a força venham pelo estatuto, ou se pensar que o poder vem pelo extrato social, ou se pensar que o poder, sem me querer meter aqui com alguém, vem pelos músculos, desengane-se. Porque na realidade não é dessa forma que recebemos o poder. Se o irmão ou a irmã que aqui está não se sentir cheia do Espírito Santo, cheia, não é com o Espírito Santo, é cheia do Espírito Santo, não tem este poder para se sentir fortalecido para a missão que o Senhor nos confiou. Vamos orar. Senhor Deus e Pai do céu, nós te damos muitas graças, Senhor, porque na realidade tu te preocupas connosco a cada momento, Senhor. Damos-te graças porque te preocupaste connosco e nos deste esta certeza, Senhor, de que nos darias poder. Tu conheces, Senhor, a nossa fraqueza, Senhor. Conheces a nossa condição, Senhor. E por isso te preocupaste em dar-nos este poder, Senhor. Em nos encheres do teu Santo Espírito, Senhor, para podermos levar em frente esta caminhada, Senhor. Queremos te pedir que nesta manhã, Senhor, se está aqui alguém que não está ainda cheio deste Santo Espírito, Senhor. Se há aqui alguém que está fraco, Senhor, na sua fé. Se há aqui alguém que não se sente completamente cheio do Espírito Santo, Senhor, que tu o visites, Senhor. Que tu lhe toques. Que tu o enchas do teu Espírito, Senhor. E que tu o faças saber que ele é capaz de tudo e de todas as coisas, Senhor. Pelo poder que tu nos dás através do Espírito Santo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta tua preocupação, Senhor. E por esta bênção de nos encheres do teu Santo Espírito. De nos capacitares para esta missão que nos chamaste, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Mas os irmãos sabem que Jesus é um Deus que promete e cumpre. Jesus não falha. E como não falha, e como ele prometeu que dar-vos-ei poder, recebereis poder, eis que chega o dia de Pentecostes. O dia da festa das primícias. O dia festejado cerca de 7 semanas após a Páscoa. E a promessa de Jesus, tal e qual como Jesus prometeu, eis que a mesma se cumpre. Mais à frente um pouquinho. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículos 1 até 4. E, meus irmãos, eu imagino
o que estes que lá estavam presentes deveriam ter sentido. Eu não há uma única vez que eu leio esta porção da palavra do Senhor e não fico arrepiado ao imaginar aquilo que aquelas pessoas deveriam ter sentido. Ao imaginar aquilo que eu poderia, ou cada um de nós poderia sentir se estivesse naquele momento. Diz assim a palavra do Senhor: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eu penso que isto deve ter sido um momento formidável. Um momento realmente maravilhoso que aqueles irmãos deveriam ter passado. Eis que neste dia se cumpre a promessa de Jesus. E todos são cheios do Espírito Santo. A promessa. A certeza de que a partir daqui, queridos irmãos, todos teriam a presença contínua do Espírito Santo. Que não seria pontualmente numa situação ou noutra. Está aqui a promessa de que o Espírito Santo estaria conosco. Está aqui a provisão do poder de Deus para os seus discípulos. O poder que o Senhor havia prometido que nos haveria de dar para nos tornar discípulos fortalecidos, para podermos pregar o Evangelho, para podermos confrontar o mundo com esta realidade, para podermos cumprir a missão que o Senhor nos ordenou, para podermos ganhar almas para Cristo, para podermos fazer milagres, sem medo, sabendo que o Senhor estava connosco. O irmão aqui sente-se cheio do Espírito Santo. Graças a Deus. Porque o Senhor, a cada momento, nos vai dando a porção necessária. E a partir daqui, a partir deste momento, ninguém nos pode impedir de levar-nos em frente esta missão. Ninguém pode impedir os discípulos fortalecidos pelo poder do Espírito Santo de levarem esta missão em frente. E não é até amanhã, nem até ao próximo domingo, nem até à próxima segunda-feira. É tal e qual como está em Atos, capítulo 4, versículo 20. Todos os dias, até ao fim. Não podemos deixar de falar do que vimos, tal como está lá. Capítulo 4, versículo 20. Se os irmãos quiserem conferir comigo, muito rapidamente. Pois nós, e quem eram estes nós? Pedro e João. Mas hoje estes nós somos nós também. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E nós não podemos deixar de falar, inclusive, das coisas que conhecemos através da palavra do Senhor. Por isso, tal como o Senhor nos ordenou, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Mais uma vez, a prova de que Jesus não falha nas suas promessas. Estarei convosco todos os dias, para vos tornar discípulos fortalecidos pelo meu poder. Jesus prometeu que fortaleceria os seus discípulos. Ele disse que nos daria o seu poder, que nos enviaria o Espírito Santo para nos encher desse poder a cada momento. Mas, meus amados irmãos, poder e Espírito, tal como está na Bíblia, têm significados diferentes. E permitam-me aqui uma pequena comparação, sem querer, de alguma forma, melindrar alguém. O Espírito de Deus, para mim, é aquela força ativa que nos dá energia e que é empregue para realizarmos as coisas de Deus. Enquanto que o poder é a capacidade que nos é dada de o fazermos e de o pormos em prática.
Imagine, meu irmão, que por momentos que é uma bateria de um automóvel. Só por momentos. Porque eu sei que às vezes nós temos dias em que temos 2 polos negativos e temos outros dias em que temos 2 polos positivos. Mas imaginemos agora que somos uma bateria normal com um polo negativo e um polo positivo. Então, o Espírito Santo é aquela corrente que recebemos, aquela corrente contínua que a bateria recebe e que sem ela não conseguimos acumular a energia para depois fazermos as coisas, tal como é acumulada numa bateria. Por isso, este poder é-nos dado para podermos seguir em frente, com a presença do Espírito Santo na nossa vida. Para terminar, fazer apenas 2 perguntas. Mas como é que se manifesta esse poder que nos é dado pelo Espírito Santo? Como é que nos tornamos discípulos fortalecidos? Ou que ação ou que ações é que podem advir da influência deste poder do Espírito Santo? Meus irmãos, eu acho que à medida que nós procuramos a cada dia ser servos fiéis do Senhor Jesus, à medida em que a cada dia enfrentamos muitos obstáculos, à medida em que enfrentamos dificuldades, algumas causadas por Satanás, o nosso principal inimigo, outras causadas pelo próprio mundo, outras causadas ainda pela natureza da nossa carne. Nesses momentos, quando Jesus nos fortalece para podermos preservarmos como cristãos, para podermos ser firmes no nosso ministério, para podermos manter e ter uma forte comunhão com Ele. Eu acho que é nesse momento que nós experimentamos o poder do Espírito Santo. Ele fortalece-nos a cada dia contra as tentações. Fortalece-nos a cada dia contra o cansaço que às vezes se apodera de nós. Fortalece-nos a cada dia contra o desânimo que às vezes esta vida nos traz. Ele fortalece-nos para levarmos ao bom porto aquilo que foi a missão para a qual Ele nos chamou. Ganhar almas para Cristo. Não como uns quaisquer, mas como verdadeiros discípulos fortalecidos pelo poder de Deus através do Espírito Santo. Que o Senhor nos fortaleça a cada dia com este poder que nos deu. Amém. Vamos ficar de pé para cantar um hino 154. Com certeza a letra vai ser projetada ali, na linha vem para tocar. O Senhor Jesus havia prometido aos seus discípulos que não os deixaria sozinhos, não os deixaria órfãos, enviaria da parte do Pai o Espírito Santo, que certamente viria para fortalecer esses mesmos discípulos, e assim aconteceu. E todas as promessas que tinham sido feitas no Antigo Testamento foram integralmente cumpridas. Entretanto, o Senhor Jesus prometeu também que iria voltar no seu devido tempo, e isso irá acontecer. E nós estamos firmes nessas promessas. Vamos cantar este hino, firme nas promessas do meu Salvador. Nas
modo, nós agradecemos, Senhor, porque Tu, conforme havia sido prometido pelos profetas, enviaste o Teu único Filho, para que, nascido de mulher, sendo criança, crescendo, fazendo-se homem, pudesse, na verdade, mostrar e revelar o grande Deus que Tu és, Senhor. E, ó Deus, com isso também mostrar-nos o caminho para o Pai. De tal modo que o Senhor Jesus disse que ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E, na verdade, ó Deus, nós estamos a elevar a nossa oração a Ti. Estamos a ir até Ti, ao Teu trono de graças, por esse mesmo Jesus Cristo, o nosso suficiente Salvador. E nós Te agradecemos, ó Pai do céu, porque Ele prometeu voltar e nós sabemos, ó Deus, que as Suas promessas não deixarão de ser cumpridas no dia, na hora, no minuto que Tu tens destinado, Senhor. Porque, na verdade, Jesus não era um político, Jesus não era um homem que prometia promessas no dia de ano novo. Jesus era o Filho de Deus. E quando Ele fazia promessas, Ele sabia que iria cumprir. Porque Teu é o poder, Tua é a honra, Tua é a glória, Senhor. E nós queremos, ó Deus, rogar-Te em nome de Jesus, que Tu venhas firmar no nosso coração essas palavras do nosso Mestre. Que Tu venhas, na verdade, ó Deus, alimentar-nos, alimentar a nossa fé com a ação do Teu Espírito Santo na nossa vida, Senhor. Que, ó Deus do céu, como discípulos Teus, sejamos fortalecidos pelo Espírito do Senhor em cada dia, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, na nossa vivência, nas nossas relações uns com os outros e, na verdade, Senhor, na nossa comunhão e intimidade contigo, Senhor. Abençoa, Deus, cada um de nós aqui, abençoa, Senhor, conosco, as nossas famílias, abençoa, Deus, aqueles a quem nós partilhamos o Evangelho, para que também eles, Senhor, venham a aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas, Senhor. Venha, ó Deus, com o Teu Espírito consolar aqueles que estão tristes, que estão abatidos, seja por problemas de saúde ou doença, seja, Senhor, por falta de emprego, seja, ó Deus, por alguma murmuração, por algum conflito, Senhor, que, ó Deus do céu, Tu tragas a Tua paz. Paz, na verdade, sobre os homens de boa vontade, Senhor. Que, ó Deus, o Teu Espírito nos mova em cada dia e nos una em torno do Senhor Jesus. Toma, Senhor, esta igreja nas Tuas mãos. Abençoa, Senhor, cada um de nós, em nome de Jesus.